valor atuarial, como só atuários, eu peguei a matemática financeira, peguei tudo que a pessoa ganha por salário normal por dia, sem FGTS, nada, salário normal. Multipliquei por 13 remunerações, calculei a contribuição, coloquei juros ano a ano e cheguei a um montante lá no fim do período laboral. Qual o montante que formou? Aquele montante que se formou no fim do período passou a ser o valor atual de uma renda no período de recebimento, seria o período mais a expectativa de vida que tinha o servidor. Então, primeiro fiz o montante, depois calculei o valor atual, o tempo do montante, o tempo do período laboral e o tempo de benefício e expectativa de vida. Esse valor atual deveria. Então, o que acontece? A alíquota vigente aqui é 26, 23, 25 vezes 2, dá 26,50. Para o homem, seria necessário 26,7. Eu tenho todos esses cálculos para fazer. Tá? Já para a funcionária pública, a funcionária que é 5 anos a menos, precisava 41. O professor precisa 40 e a professora 59. O que quer dizer isso aí? Para ter equilíbrio atuarial, com as professoras se aposentando, cuidar de mim de 50 anos, com 25 anos de contribuição, deve ficar 30, depois mais 30 anos recebendo, contribui 25, teoricamente, fica mais 30 recebendo, precisava uma alíquota de 60%, ou seja, 30 de cada um, 40 do Estado e 20 do servidor. Isso é impossível. Agora, quando eu pego isso aí, olho e transfiro para a segurança pública, tem a mesma regra, que é 25 para o homem, para as mulheres, 30 para os homens, só tem uma condição de ter 2 terços na atividade fim, só que não tem da minha, não é exigido da minha, a situação é pior para o professor. Então, essas idades aí, das aposentadorias especiais, é impossível haver equilíbrio financeiro atuarial. Não existe. Se não mexer nas idades mínimas, não tem como sair da solução desse problema. Bom, e aí está comprovado o plano financeiro, isso aí é o regime próprio da Previdência. Isso aqui eu peguei do parecer do Tribunal de Contas, os dados, fiz o gráfico. Esse plano de repartição simples, ele vai, começa com déficit e vai desaparecer o déficit aqui, e todo mundo está se transferindo, todo mundo que entra a partir daqui, de uma certa data, aqui, vai para o regime de capitalização. Então esse regime vai desaparecer. Aí, pode tirar. O que vai acontecer com o outro? O outro que chega a ficar positivo, quando chegar lá em 2087, está com 5, em 2075 está 5,160 negativo. Todo aquele déficit praticamente que existe em repartição simples vai se transferir por decapitalização. Nós só não estamos trocando uma coisa por outra. Por que isso? Porque com essas idades mínimas não tem como haver equilíbrio. Isso aí não deu equilíbrio. Isso aí eu tirei do parecer prévio do Tribunal de Contas. Eram as variáveis que eles usavam para embaixo, um pouquinho diferente da minha. Mas não existe equilíbrio com essas idades mínimas. Bom, desequilíbrio atuarial do fundo. Segundo o Tribunal de Contas, parecer prévio 2014, página 365, o sistema de repartição simples revelou ser déficit de 9,4 bilhões em 2017 para 33 milhões em 2017. Acaba com isso. Repartição simples. Em compensação, nesse ano o fundo prévio estará com déficit de 5 a 6,14. Então acaba num e cria no outro. Aliás, eu não sei se eu tinha feito nenhuma pesquisa, eu tinha mostrado isso ali, né? Propõe como alternativa uma contribuição suplementar do Estado durante 35 anos, 2014 a 2048, sobre a folha de celular ativa de 8,55, ou uma contribuição suplementar crescente, iniciando com 0,92 e em 2014 finalizando com 9,24. Beneficiário. Vai beneficiar 1,5% da população, 1,5%, que contribui de imposto indireto. Cultura patrimonialista.
solução deve ser um aumento da idade mínima no tempo de contribuição. Você não é passar para a sociedade todo um custo desse, passar para 100% das pessoas, porque eles estão no limite. Uma cultura patrimonialista que nós temos e nós temos que modificar isso aí. Regime complementar, instituído pela Lei 14.750 de 15 de dezembro de 2009. Isso aí, os novos serviços é para parcela excedente do regime geral. Aquilo ali eu não atualizei. O valor do regime geral está em 5 e pouco. Todo mundo, tudo aquilo que a pessoa ganhar acima, ali está quase 600 mil, então não precisa atualizar. 5, 200, por que cada gente? É uma opção. A pessoa vai incidir sobre o que ela ganhar acima disso, ela vai entrar no regime complementar de forma optativa. Né? É uma entidade fechada na natureza pública, corrupção incluída, o artigo 40 da Constituição, contribuição do patrão assinador máximo de 7.000, tanto da pessoa como do Estado de 7.000, benefício pelo montante acumulado na conta dos participantes, valores acumulados. O que acontece com isso aí? Isso aí não é benefício definido. O Estado paga 7,5, cria a entidade pública, de hoje, né? E a pessoa vai levar lá no fim da carreira dele o que tiver na conta. Eu acho que uma fundação de entidade fechada na empresa pública, está no artigo 40, parágrafo 15 da. Só o estatutário. E só para a parcela que exceder o teto do regime geral. E assim o que acontece com isso aí? Eu fiz o mesmo cálculo e cheguei à seguinte conclusão. A alíquota de 15, olha, a alíquota de 15 só. Não é aquela de 26. 7,5 cada um. É uma taxa de 3% real, né? Isso vai acontecer que lá, o valor atual que você vai dar, daria um funcionário 1,36, a média salarial 2.020, média 2,70. Então, teoricamente, a relação entre a média e o valor atual, o funcionário faria 56%. O funcionário 36%, o professor 37% e o professor 25%. No plano complementar, uma professora faria apenas 25% só do ICD. Só que um detalhe, como você vê, 5%. Mas é que o grosso de serviço não vão entrar nisso. Porque não vai ultrapassar aquele valor mínimo. Então não teria grande problema. Mas que exceder a 5,99, o que vai ser formado com esse fundo, salvo os meus cálculos, é um valor que vai variar de 56% a 25%. Precisaria aquela contribuição também para entender. Então, bom, regras permanentes da aposentadoria substituída. Existe, por exemplo, a regra básica é voluntária por tempo de serviço e contribuição, idade mínima. A pessoa vai se aposentar, o homem 35 de contribuição, a mulher 30 e vai conjugar, idade 60, 55. 5 anos efetivo no caso da aposentadoria, 10 anos de estudo. O professor é menos 5 anos e a professora é menos 10 para ser provendo a média de 80% do hora salário apontado no quadro ou do ingresso posterior sem paridade. Essa é a regra que está valendo. A aposentadoria hoje é assim. É essa regra. É a média de 80% das maiores remunerações de 94 para cá ou depois que a pessoa ingressou. Essa é a chamada regra permanente. E a voluntária atividade, a compulsória, atinge pouca gente, não vou abordar. Ambas não têm qualidade. Aquela lá também não tem qualidade, então vamos ver se existe uma exceção. Bom, quando foram criados os órgãos, foram criados também as
transitórias diferenciais para a aposentadoria do setor público. Por exemplo, nós vimos ali, ó, diferenciais por quê? O artigo 6º da emenda, além daquilo que é exigido nas regras permanentes, ela diz o seguinte: quem tiver, pode ter que lá na permanente fala que 5 anos de cargo, continua assim. Mas serviço público, a regra permanente diz que é 10 anos, mas nessa provisória, se tiver 20 anos e tiver 10 anos na carreira, se preencher essas condições provisórias, a pessoa pega a paridade e a integridade. Claro, se entrou depois de 2004, não. Mas se entrou antes e não tiver essas condições aqui, lá direito, ela entra na média, 80%. Mas se ela tiver essas condições, ela pega a paridade e a integralidade. E tem também aquela regra 85-95, por exemplo. Quem tiver 5 anos no cargo, 25 na carreira, 25, se eu desculpe, 15 na carreira, esse também vai se aposentar com paridade e integralidade, somando mais 1% de contribuição e menos 1% de serviço. É a chamada regra 85-95. Essas regras aí, elas praticamente anularam tudo que as regras permanentes fizeram. Porque a rigor, todo mundo do serviço público vai ter, quando se aposentar, não, mas a maioria vai ter 20 anos de serviço público, com 25, 10 da carreira, 5 no cargo. Tendo isso aí, a pessoa vai ficar com a integralidade e com a paridade. E esse custo vai até 2030 e 2035. Que aí quem se aposentar vai ser que entrou depois de janeiro de 2004, que aí não tem mais essas regras. Aí entra pela regra permanente. Mas até lá vai ter gente sendo beneficiada por essas regras, pelas exceções. Então, essa é uma das razões porque fica difícil baixar o gasto presidencial. O funcionário, claro, gosta. Bom, aí nós temos um problema das aposentadorias especiais. Esse é o grande problema do Estado. O que é uma aposentadoria especial? Por exemplo, a Brigada Militar. A Brigada Militar, ela tem 25 para o homem, não, 25 para a mulher, 30 para o homem. E a segurança pública, que era 30 para ambos, houve uma lei de 2012, a lei 144, lei complementar, que igualou a segurança pública ao militar. Por que acontece isso aí? Porque tanto a Brigada quanto a segurança seguem as regras dos militares. E os militares não entraram na reforma da Previdência, nem desde 98, nem de 2013. Então, por isso que eles têm esses benefícios aí. Então, 22,6% do Estado se aposentam ou com 5 anos a menos, ou com 10 anos a menos, se for mulher, sem exigência mínima. E o resto, que são os professores, idade mínima de 50 anos, 50%. E aí, se eu levar em consideração que 90% é mulher, então praticamente quase todos se aposentam com 10 anos a menos. E aí dá 73. Aí é o total de aposentados aí da segurança? Não, no total de ativos que tinham pelo profissional. E ser beneficiado. Então, depois se eu pegar 73, o resto que falta, 50% sendo mulheres, dá 87%. Então, 87% dos servidores estão na exceção. 13% que está na regra. 87% ou se aposentam com 5 anos a menos ou com 10 anos a menos. 50% deles com idade de 50 anos e 25%, 28%. Dá para dizer, metade com 50 anos e um quarto com 50 anos. Então, por isso é que com isso aí não tem equilíbrio atuarial de nenhum desses fundos que estão sendo criados. Se não mexer nisso aqui, não tem, nós vamos ficar só perdendo tempo. Bom, uma prova de que a despesa com inativo, despesa com inativo na educação e na BM em percentual da despesa total com inativo. A Brigada tinha 99, 15,6, hoje 18,9. A educação, 33%, hoje está com 42%. Mesmo ganhando tendo salários bem menores. Então, uma prova que o acúmulo
muito maior que a aposentadoria. Problemas pertencentes. Composição da folha de pagamento, 2014, 45,7 ativos, 34,3 inativos. Impressionante. Relação de 10 para 119, já que já foi um pouquinho pior do que no quadro de carreira do magistério, 100 para 150. Cada 100 que eu pago para quem está trabalhando, pago 150 para quem está aposentado. Dados de 2009. As aposentadorias especiais são 87%, regras permissivas das pensões, horror, acho que eu tenho por ali, e a despesa previdenciária em 2015 é 38, depois 17, e o déficit 26,4. Bom, quando se fala em idade mínima, nos outros países, eu acho que isso é com exagero, não é assim. Estados Unidos, Dinamarca, 67, homem e mulher, Espanha, 65, Islândia, 67, Noruega, Portugal, 65, México, onde, geralmente, o homem e a mulher são iguais, e onde a mulher é menos, o mínimo é 60 anos. Então, nós estamos muito permissivos, é difícil nós mantermos o equilíbrio. Bom, aqui as pensões, para ter uma ideia, as pensões, elas estão crescendo 96 para cá, embora tenha crescido